O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por um novo procedimento de embolização da artéria meningea média para complementar a cirurgia que ele fez na cabeça na última segunda-feira. O procedimento foi realizado para evitar novos sangramentos e a formação de coágulos, mas a situação de saúde do presidente ainda requer cuidados. Quem vai contar essa história para a gente aqui no Plantão do Meteoro é a Daiane Oliveira. Vamos lá. Dai, o Lula anda nos dando uns sustos aí, né? Isso, né? Não precisa, a gente está bem, a gente não precisa estar passando por isso, Lula. A gente poderia ter um final de 2024 muito mais tranquilo, Lula. Que é isso. Mas falando sério agora, infelizmente, né, a gente acompanhou a queda do presidente Lula, e após a queda, né, foi necessário a primeira cirurgia para diminuir ali o inchaço no cérebro, na verdade, não, no crânio do presidente. E no começo da semana, de domingo para segunda, mais uma vez, de forma emergencial, ele sentiu forte dor de cabeça, precisou ser internado e fez uma cirurgia de emergência na segunda-feira e voltou a precisar fazer uma cirurgia ontem. No entanto, a primeira informação que toda a equipe médica já aponta, e aí já tranquiliza também, é que Lula está neurologicamente perfeito. Ele não tem danos cerebrais, o cérebro do presidente está intacto, cognitivamente ele está íntegro. A preocupação era apenas a região vascularizada ali, que poderia causar, né, mais um sangramento ou um coágulo, e por isso houve a necessidade de se fazer essa cirurgia, que é meio que uma cirurgia ali preventiva, segundo o que foi dito pela equipe médica. E o nome da cirurgia é embolização de artérias meningea média. Se você estiver estranho, você me corrige, viu, Sofia, por favor? Você está aqui com especialista também, inclusive. Chega, fico nervosa que eu estou aqui com especialista. E aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, para colocar o vídeo da equipe médica, né, falando um pouquinho sobre a questão de saúde do presidente Lula. Lógico, a equipe médica comandada ali, um dos principais representantes é o Dr. Calil, que é o principal médico do presidente Lula, mas ele pode, inclusive, uma informação positiva é que na próxima semana ele já volta para Brasília, se tudo continuar correndo como está, pode despachar tranquilamente do gabinete na próxima semana se continuar desse ritmo. Então, a gente tem aí uma notícia que acalanta um pouquinho o coração, né? Sim, vamos lá. O procedimento foi feito hoje às 7 horas da manhã, foi com sucesso, é um complemento ao procedimento cirúrgico, e o presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Então, isso não atrasou nem um pouco a programação dos próximos dias, que dependendo da evolução do presidente, ele deverá ter alta no começo da semana. Então, à disposição de vocês. Vamos lá para as perguntas, Renato. Doutor Calil, bom dia. Uma dúvida sobre o procedimento. Qual foi o material cirúrgico usado para fazer essa obstrução inserido dentro do catéter? E uma segunda questão, a gente teve a informação de que o presidente estava gripado no dia em que começou a doer a cabeça e passou por procedimento. Isso impactou todo esse processo pelo qual ele passou? Não, então, primeiro, ele estava com esse estado meio gripal, mas estava um pouco até sonolento, e a doutora Ana, que foi atendê-lo no Palácio. Vou começar por aí, então. Então, o presidente realmente estava com um quadro que se assemelhava a um quadro gripal, né? Teve um episódio de febre. Os exames são compatíveis com um quadro viral, né, que ainda não conseguimos identificar o vírus responsável, porque nem todos os vírus a gente consegue identificar de forma pronta, mas os exames já se normalizaram. Então, não há mais sinal sugestivo de doença viral, né, mas sim pode ter sido uma concomitância de fatores, né, que podem ter precipitado, né, esse quadro inflamatório que chegou na hemorragia. Você sabe qual é o vírus? Não, a gente não conseguiu identificar. Apesar dos inúmeros testes que a gente já fez, a gente não conseguiu identificar.
Em relação ao material cirúrgico, O doutor Zé Guilherme Prestem atenção nesse é trechinho, tá? o radiologista intervencionista que fez o procedimento hoje. Bom, o procedimento é feito da seguinte forma: o que importa é acabar com o sangue que chega perto do hematoma. Esse conceito já foi passado para vocês. E o que a gente injeta é como se fosse uma gelatina, umas partículas, na verdade, que entopem esse vaso. O que importa é deixar de chegar o sangue nesse local, né? Como a artéria mede em torno de 1 milímetro, por aí, os catéteres são bem fininhos e você coloca um procedimento relativamente simples. Tá aqui, Dai? Isso, era porque a gente, né, comentou que a primeira coletiva houveram algumas questões, né? Uma delas, falha em vários microfones, dessa vez isso foi sanado, não houveram problemas. E o segundo ponto era justamente o termo muito técnico que era utilizado pelos médicos, e aí muita gente não entendeu absolutamente nada. Ok também que acontece, na coletiva de imprensa, algumas pessoas não estão dispersas ou tem muita conversa paralela, a pessoa acaba não ouvindo, como quando a médica, né, fala que não se identificou o vírus que acometia ali o presidente Lula, e aí o jornalista pergunta novamente, sabe qual vírus? Isso acontece, uma vez ou outra isso pode acontecer, mas dessa vez eles esmiuçaram bastante as informações, até, por exemplo, essa explicação, né, de que foi colocado ali na cabeça, né, na artéria, foi uma substância que parece um tipo de gelzinho, que é para justamente, depois conversado sobre isso, é para evitar que naquela artéria ali exista irrigação, né, e exista depois a possibilidade de um rompimento, e aí surge um novo coágulo que deixa mais uma vez vulnerável ao presidente, precise fazer novamente uma drenagem ou uma outra cirurgia. Então, para eliminar esse risco, e não tem um problema maior, vamos dizer assim, em decorrência desse procedimento. Pelo contrário. Aí eu vou te pedir, Sofia, para colocar o segundo ponto desse corte, que é justamente da notícia também feliz, né? A notícia é que a recuperação vem sendo pronta, que o Lula está tecnicamente bem, né? O quadro dele está super estável. Eu gosto do doutor Calil que ele utiliza superlativos, né? Está super estável. Ou você está estável ou você não está estável. Ele diz que o Lula está super estável. E ele pontua também que ele já, né, próxima semana continuando dessa mesma forma, ele já pode ir para Brasília, sim, viajar imediatamente após a alta. Vamos lá. Do Palácio do Planalto, e sobre viagem também, se depois da alta ele já vai poder viajar direto. Obrigada. Depois da alta hospitalar, a programação, o presidente poderá ir para Brasília, acho que segunda, terça, quer dizer, um dia mais, um dia menos, depende muito da evolução, que está sendo muito boa. E ele, obviamente, do Palácio, ele pode retornar a uma agenda de despacho, né? A gente não vê problema algum em relação a isso. Então o que se espera é que na próxima semana o presidente esteja já numa alvorada. Claro que após o procedimento cirúrgico, após o que aconteceu, vai se requerer um repouso relativo por algumas semanas, talvez, entendeu? Mas isso é tudo relativo, né? Mas a sua pergunta é, ele estará de alta segunda, terça-feira, vai direto para a programação, direto para Brasília, e, evidentemente, ele vai retomando aos poucos a sua atividade normal. Doutor, bom dia. Bom dia, Fabiola do UOL. Por favor, eu queria saber dos senhores quais são esses cuidados que o presidente vai ter que tomar, mesmo em Brasília, no pós-operatório. Veja, na verdade, é uma recuperação normal. Então, ele vai retomando o dia a dia. Claro, a atividade física que ele faz, ele faz atividade física todos os dias, faz exercício regularmente, isso vai ser postergado um pouco o início dessas atividades. Então, isso é dia a dia. Veja, ele está de alta hospitalar. Eu costumo dizer para os pacientes, você está de alta hospitalar, mas não está de alta médica, é diferente, vai continuar o acompanhamento com a equipe médica de Brasília, chefiado pela doutora Ana. Doutor. É isso, né? Que positivo. Lula não vai correr meia maratona, ele não vai para São Silvestre, mas vale lembrar, né, que o presidente, inclusive, eu acho que esse período de final de ano também é um momento de se recuperar,
o momento do Lula realmente descansar. E, geralmente o Lula vem para Inema, né? Vem aqui para a Bahia todo final de ano. Eu acho que é o momento dele já antecipar essa viagem para a Bahia, ficar aqui com os dele, se recuperando para voltar firme e forte para um 2025 que promete ser politicamente bem difícil aí, em todas as perspectivas, sobretudo com a modificação da cadeira na Câmara, né, com, vamos dizer que algumas chantagens, né, políticas que vêm sendo feitas aí por causa de alguns projetos, birra da galera da Faria Lima e por aí vai. Então, é realmente importante que o Lula descanse para esse 2025. Mas o ano não acabou e vale lembrar, não, vai pedir a recuperação pronta do presidente. É isso, Sofia. A gente espera que o Lula fique bem, né? Exato. Eu estou aqui com o Thiago Silva, que diz: bom dia, boa tarde, boa noite. Que Lula termine o cargo dele sem problema se o Alckmin entra Temer 2.0. Eu estou totalmente de acordo aqui com o Thiago Silva e é uma coisa que eu ainda não engoli. Eu ainda não engoli o cara que foi responsável aí por mandar a polícia militar para cima de estudantes que estavam protestando contra o fechamento das suas escolas no turno noturno. Isso sim, isso aconteceu em São Paulo. Virar vice-presidente e ficar aí com palminha do pessoal da esquerda. Então, Lula, se trate de chegar até o final nesse seu mandato. É uma coisa assim que o Lula ele tem que ter muito cuidado, gente. Eu sei que o pessoal fica aí. Tem um pessoal fazendo matérias bem maldosas, sabe, com relação a isso, mas a gente tem que admitir que ele é um senhor de 79 anos e que isso significa que a recuperação não é tão simples, ele já é um senhor idoso e queda é uma das maiores fontes de de morte aí, né, de idosos, então ele tem que ter cuidado. Eu destaco isso não porque, tô agorando o Lula, eu tô querendo sugerir Não é que, verdade, né? nada. É só assim, ele tem que ter cuidado. Lula, a hora que for cortar as unhas dos pés, sei lá, senta na cama e tal, para não ter risco de cair, por favor, Lula. Isso, né? Senta na cama, pede para uma pessoa. Janja, Pede para uma enrola pessoa. ele em plástico bolha, por favor. Pede para a pessoa ajudar, né? A gente, assim, pode contar com algumas pessoas para fazer coisas para a gente, né? Então é isso, é importante. E, Sofia, você lembrou de colocar a polícia para bater em estudante, eu só falo uma palavra só, merenda. Só isso, e com essa eu vou embora, inclusive. Beleza, então ficamos por aqui, Dai. Ficamos. Tchau, tchau, gente. Deixa eu tirar a Dai da tela. Desculpa, Dai.